Hoje nós vamos assistir juntos um documentário bem interessante sobre o INSS, a bomba relógio do Brasil. Eu tenho conversado muito sobre isso com alguns amigos aqui, dessa preocupação do INSS, porque antigamente as pessoas tinham muitos filhos, esses filhos cresciam, trabalhavam e pagavam o INSS de quem está aposentado agora. Hoje a situação já é meio diferente, né? A situação hoje tem poucas crianças nascendo e os idosos vivendo muito mais graças à saúde. Então eu estava conversando até com uma amiga ontem minha, eu falei assim, olha, a gente tem 30 e poucos anos, né? A sua mãe provavelmente vai conseguir se aposentar, a minha mãe também, agora a gente eu já não sei. Pelo INSS não, pelos investimentos é possível você se aposentar por conta própria, agora pelo INSS não. Então por isso que eu falo sobre investimentos aqui nesse canal, cara. Você precisa pensar no seu futuro, ou você vai depender do INSS. Aí chega lá os caras falam assim, não, agora para se aposentar com 80 anos. Aí lascou, hein? Vamos assistir junto comigo aqui esse documentário do INSS, a bomba relógio do Brasil. O ser humano é chamado a todo momento a fazer escolhas que envolvem o tempo. Para vocês. Existem basicamente duas maneiras de lidar com o tempo nas nossas escolhas. Uma delas é a chamada posição credora. Pagar agora, viver depois. São todas as situações em que você aceita um sacrifício no presente, tendo em vista um benefício futuro. Geralmente as pessoas querem algo de imediato, né? Geralmente. A contrapartida dela é a posição devedora. São as situações em que você, para dispor de alguma coisa agora, aceita um custo que vai vir lá na frente. A cada uma delas corresponde um termo de troca entre presente e futuro. Na posição credora, qual é? É a recompensa da espera. Na posição devedora, é o preço da impaciência. Aqui, a regra básica deveria ser: eu gasto o que eu arrecado. Isso vale para as famílias, vale para as pessoas, vale para o governo. Essa deve ser a regra básica. Mas não costuma ser assim, né, cara? Tanto no governo quanto nas famílias. As pessoas não têm esse controle financeiro. Eu sei que tem pessoas que ganham muito pouco e não tem muito o que pensar. Mas quando a pessoa começa a ganhar um pouquinho mais, recebe um aumento salarial, a primeira coisa que muitos pensam é, cara, eu vou subir meu padrão de vida. Eu recebi R$1.000 a mais no salário, pô, vamos trocar o carro. Vamos ir para um outro lugar melhor. E esse é um erro, porque se você imediatamente após esse aumento já aumenta seu padrão de vida, você não está enriquecendo, você continua na mesma situação que você está. O ideal é que você nem conte com esse aumento. Pense no seu investimento, porque lá na frente você está bem mais tranquilo para não contar com o INSS. A palavra previdência, não é? Está associada na formação da palavra pré-ver. Só fazer um pequeno ajuste, que colocar a minha webcam aqui embaixo para não atrapalhar tanto. Não é? Se preparar para o futuro. Há um gráfico que eu costumo apresentar nas minhas palestras, que é um gráfico que relaciona a proporção do PIB gasto com aposentadorias e a proporção de idosos na população. São 150, 180 países no mundo. Sociedades com uma proporção de idosos grande em relação à população total, é natural que gastem mais com previdência. Muito bem, o Brasil é o único país que está no quadrante errado. O único país ainda relativamente jovem, que gasta com previdência como países com uma população idosa muito grande. Cara, o Brasil é o único país que está no lugar errado. Olha isso, cara. A questão é até que ponto, social e politicamente, isso vai ser sustentável indefinidamente. Como você sabe, se falta para pagar o aposentado, o governo vai aumentar imposto. E vai aumentar imposto, só que ao mesmo tempo que os impostos aumentaram, a inflação também aumenta. Logo, aquele dinheiro vai perdendo cada vez mais valor. O problema fiscal do Brasil tem nome, chama Previdência Social.
Se o nosso espectador percorrer horizontalmente o nível de gasto do Brasil, ele vai encontrar no outro canto países como a Alemanha, os países nórdicos, que gastam a mesma proporção do PIB com aposentadorias, mas são muito mais velhos, a população é muito mais idosa. Nós estamos lutando hoje no Brasil para a gente chegar a um déficit fiscal de 0,5% do PIB. E a gente gasta 12% do PIB com aposentadoria. Está muito longe da meta. A sociedade tem que desenvolver essa consciência. Sob o argumento de que você pode gastar mais do que se arrecada e fazer investimentos, está passando uma boiada junto. Se você olhar o crescimento do gasto nos últimos 30 anos, os gastos não ocorreram em investimento, eles ocorreram em despesas correntes. Benefícios, programas sociais, salários. Vamos ver como é que essa coisa toda se distribui. Quem paga o quê para quem? Não é? Então, olha, os números de 2023 do INSS. A despesa foi quase 900 bilhões. Olha isso, cara. A receita não chegou a 600 A conta não fecha, cara. Então, nós tivemos que financiar 300 bilhões com recursos A conta não fecha. de outras contribuições, recursos do Tesouro. 300 bilhões. O INSS tem um buraco de 300 bilhões. Isso em 2023, que esse vídeo já tem uns 2 anos, 2023, tá? O Instituto Nacional de Seguridade Social é o órgão encarregado de prover as aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários em geral. Ele é o operador do Regime Geral de Previdência Social e também do pagamento de benefícios assistenciais, que não são previdenciários. É um gigante que atende uma população prioritariamente ou majoritariamente pobre, que é a realidade do país. Eu acho que tem um belíssimo trabalho prestado ao país. Eu diria o seguinte, o INSS até que não é tão desigual assim, porque uma grande parte da despesa dele é dirigida para aqueles benefícios de um salário mínimo, de 1,5, de 2 salários mínimos. É aí que reside a grande despesa do INSS. Mas existe uma população que está fora do INSS que leva muito, que são os funcionários públicos e os militares. Aí tem um rombo grande, hein? O rombo são é grande. os maiores beneficiários da Previdência Social. É uma regra especial para militar, é uma regra especial para juiz, é uma regra especial para deputado, enfim. E assim vai. Promotores, procuradores, defensores públicos. Esse é o caso no Brasil. O Brasil tem muitas regras que eu costumo dizer expressam a cultura de privilégios no Brasil. E eles são cobertos não pelo INSS, mas por regimes próprios. Então, o governo federal tem um regime próprio, os governos estaduais têm regimes próprios e os governos municipais têm regimes próprios. O nome geral é Previdência Social, mas são sistemas separados. Eles não se comunicam. Os regimes próprios, o gasto foi 460 bilhões. A receita foi 220 Total bilhões. déficit, cara. O buraco, 235 bilhões. E é número de 2022. Olha isso, cara. Nós não temos ainda o de 2022. 7 milhões de pessoas com uma despesa de 457 bilhões. Não tem como dar certo, cara. Não tem como dar certo. 2023, coisa de 4, 5% a mais, pelo menos. O INSS gastou 900, os regimes próprios 450, metade. Só que no INSS nós estamos falando de 39 milhões de pessoas. Olha isso. E aqui nós estamos falando de 7 milhões de pessoas. Mais uma informação, benefício médio do INSS, R$ 1.800. Agora, os funcionários públicos, a média, 5.400 em 2022. O buraco do INSS foi 300. O buraco dos regimes próprios, 200. Olha isso, cara. O INSS paga para 37 milhões de pessoas, já deve ter aumentado esse número, né? E o déficit é 306 bi. E para 7 milhões de pessoas em regime especial, 235 bilhões de dívida. Não tem como dar certo, cara. 30. Buraco geral, 540. Que estão sendo financiados por impostos que nós todos pagamos.
O juiz, por exemplo, pode gerar um descasamento entre contribuição e benefício de 6 milhões de reais. É como se a sociedade chegasse, ô senhor João, o senhor vai receber 6 milhões de reais. Mas por que não? Porque o senhor é um juiz. E o senhor vai receber 5 milhões, por quê? Porque é promotor. E o senhor? E assim vai. Ele acha que está certo. Entendeu? Ele acha que ele merece isso. E vai dizer que não. A desigualdade brasileira distorce até os nossos valores. Quem está embaixo idealiza muito o que é a vida lá em cima. Mas na outra ponta também. Por quê? Porque fica com um poder extraordinário de ascendência sobre os que ganham menos. E se você olhar em todos os países que querem fazer reforma, é isso que acontece. As pessoas privilegiadas no sistema antigo resistem, confundem, envenenam a discussão e atrapalham, e as reformas nunca conseguem chegar onde elas têm que chegar. É muito típico da nossa cultura, entendeu? Nós nascemos sobre o signo da desigualdade. Deve mudar? Deve. No futuro, mas não é para mim. Talvez não seja para você. Cara, o negócio é gasto feio. com previdência, mais ou menos 13% do PIB. É um número muito alto. Para a nossa estrutura demográfica, o Brasil deveria gastar em torno de 7% do PIB. Entre 7% e 8% do PIB, a gente gasta 13% do PIB, que é um número muito maior do que o que a gente poderia esperar pela estrutura demográfica, mas o gasto com previdência no Brasil ele é crescente. Quando a gente olha o regime geral de previdência social e de funcionários públicos federais, é praticamente metade do gasto público federal. Dito isso, sem dúvida, a gente controlar o gasto com previdência é uma das maiores de previdência social e de funcionários públicos federais. Os gastos com educação, é praticamente saúde, metade assistência do gasto e previdência. Cara, saúde 9,31% 2023, tá? Versus 51 da previdência, cara. Gasto público federal. Dito isso, sem dúvida, a gente controlar o gasto com previdência é uma das medidas fiscais mais importantes para a gente eventualmente chegar ao equilíbrio das contas públicas de forma sustentável nos próximos anos. Para piorar isso, o nosso sistema depende da demografia, do sistema de repartição, onde os ativos pagam para os inativos receber, não é para si mesmo, tá certo? Eu estou pagando para quem já está aposentado. O que acontece? A cada ano está nascendo menos brasileiros, porque os casais decidiram ter menos filhos. Os casais hoje, eles casam muito mais tarde do que casavam antigamente. Antigamente casava-se com 18, 17 anos ali, 20. Hoje a gente tem casal casando com 30, cara. E a fecundidade da mulher já está bem mais baixa nessa idade. Tem pessoas que nem querem ter filhos. Não, a gente vai ficar sem filhos aqui, ou ter um pet ali, beleza, segue. Ou quando tem filho, tem um. Então esse filho ele não gera renda o suficiente para pagar nem os próprios pais, quanto mais ele, né? Em 2015, a população de brasileiros com mais de 60 anos era 12% do total. Em 2050, a proporção de brasileiros com mais de 60 anos se invertendo, será 30% do total. Olha isso, cara. Se nós não nos prepararmos para esta realidade agora, nós vamos enfrentar um gravíssimo problema lá na frente. E é por isso que eu não compro apartamento para alugar. Eu falei sobre isso num vídeo. Porque em 1956, sabe quando o seu avô, seu pai, sua mãe fala assim, não, compra casa, compra um monte de casa, coloca tudo para alugar. Eu não gosto de fazer esse tipo de investimento porque isso dava certo na época deles. Na época deles nascia muita criança, cara, e tinha pouquinho idoso. Então, se nasce muita criança, vai precisar que eles morem em algum lugar, certo? Então o mercado imobiliário fica muito aquecido. Agora, e quando acontece esse tipo de coisa mais aqui? De 60 anos será 30% do total. Tá nascendo menos gente, cara. 2028, ó. Essa é a expectativa. Se nós 2050. Não nos prepararmos pra... Olha isso aqui. Se tá nascendo menos gente, os imóveis continuam sendo construídos. Hoje em dia as construtoras estão ali com o incentivo da prefeitura para fazer cada vez mais apartamentos. O que vai ser daqui a 25 anos, cara?
Eu não gosto de investir em imóvel para alugar por causa disso, cara. Porque eu acredito que vai desvalorizar muito daqui a 25 anos. Essa é a minha humilde opinião. A esta realidade, agora, nós vamos enfrentar um gravíssimo problema lá na frente. Dado esse perfil de crescimento, enfim, dos mais idosos, do país envelhecendo, é que o Brasil... Inclusive, cara, graças a Deus que estão envelhecendo com mais saúde, né? O avanço da tecnologia, da medicina, muito bom. Só que os gastos só aumentam. E hoje as pessoas, elas pensam assim, não, eu vou pagar meu INSS porque lá na frente eu vou me aposentar. Será que vai ter dinheiro para você se aposentar? Será que não vai estar com 80 anos, a regra vai mudar? Ou o dinheiro vai valer bem menos, né? Por conta da inflação, dos juros. Então, cara, é complicado. Será que... Eu tô fazendo a minha aposentadoria agora, enquanto eu sou novo. Eu não vou contar com a benesse do Estado daqui a 30 anos quando eu for me aposentar, não, cara. Eu tô fazendo a minha agora. Gastar mais com saúde. E para o Brasil gastar mais com saúde, sem ter que aumentar mais ainda a carga tributária, a gente tem que criar um espaço fiscal para isso. E um desses espaços fiscais que pode ser criado é justamente na conta de previdência. Se você imagina... E, inclusive, pessoal, se um dia, por acaso, acontecer do INSS me pagar a aposentadoria, beleza, entrou uma grana lá. Agora, ia ser só um extra para mim, entendeu? Eu tô fazendo a minha aposentadoria agora. E as pessoas não se preocupam com isso no geral. Elas ficam pensando assim, não, meu pai apostou no INSS, quando eu chegar nos 60 eu vou me aposentar. Não, deixa eu pagar a minha guia todo mês aqui, porque lá na frente eu vou me aposentar. Será que vai mesmo, cara? Olha como é que tá hoje, esse vídeo de 2023, tá? Que a cada ano está nascendo menos. Quando chegar na idade de trabalhar, o número de trabalhadores vai ser menor do que era antes, tá certo? Por outro lado, como nós melhoramos muito as condições de vida da sociedade brasileira, aumentou muito a sobrevida do brasileiro. Essa mudança demográfica no Brasil, ela está acontecendo com muita rapidez e ela é muito contundente. A gente descobriu com os dados do censo, que foram divulgados em 2023, que a população do Brasil cresce em média desde 2010, 0,5% ao ano, o que significa que cada trabalhador que vai chegar no mercado de trabalho, ele tem que ser muito mais produtivo para compensar o número menor de trabalhadores que vão chegar todos os anos no mercado de trabalho. Se num contexto como esse as pessoas ainda se aposentam cedo, a chance do país crescer seria próximo de zero. E hoje em dia, cara, a dinâmica de trabalho está mudando muito, né? Hoje em dia está mudando muito. Antigamente era só o CLT, hoje em dia as pessoas estão empreendendo, né? Então, sendo influenciador, trabalhando pela internet, fazendo coisas ali que não necessariamente dependem de um regime CLT, né? Então, e fora o MEI. Fora o MEI. O MEI paga a metade do que paga um CLT comum. Só isso daí já dá um déficit grande também, né? Então você tem que pensar em você lá no futuro. Imagina, o cara se aposentava aos 50 e vai receber 30 anos de benefício. Mas ele contribui 30, é impossível, a conta não fecha. Né? Você tem que contribuir mais do que o tempo para receber. E aí nós vamos ter, no futuro, menos gente trabalhando, inclusive lá na frente em termos absolutos, e um contingente muito expressivo de idosos. Outra coisa, pessoal, tem a questão do Bolsa Família. Hoje existem, se eu não me engano, 30 ou 40 milhões de beneficiários, né? É outra fatia muito grande ali do dinheiro de pessoas que estão sendo beneficiárias e que não estão necessariamente gerando uma renda com aquele dinheiro, tá? E aí você tem essas pessoas, elas não estão trabalhando numa CLT ou empreendendo, elas vão chegar na idade de se aposentar e novamente vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Tá? Aí pode chegar uma situação em que aquele jovem diga, não, peraí, essa conta já está pesada para mim, tá? De fato, nós estamos num período de recorde de contribuintes. Nós tivemos um crescimento grande de contratações CLT, portanto, contratações de contribuintes. Do outro lado, a gente tem um recorde de beneficiários e os benefícios crescem acima da inflação, com a política do salário mínimo, acima da inflação. E as contribuições não crescem acima da inflação. 60%, quer dizer, quase 2/3 dos benefícios do INSS valem um salário mínimo.
E isso representa quase metade da despesa total do INSS. E quem é que se aposenta com um salário mínimo? O trabalhador rural, que nunca contribuiu, ou o trabalhador urbano, que se aposenta por idade, com um tempo pequeno de contribuição. E aí tem essa observação, cara, porque, sejamos sinceros, hoje, um idoso que aposenta com R$ 1.500, ele vive bem? Sejamos sinceros, cara. É o mínimo do mínimo, cara. Se esse idoso não tiver filhos para ajudar, se ele não tiver uma casa própria ali, e, sei lá, um comércio, alguma coisa por fora, cara, ele passa muito aperto. Vocês já viram quanto é um plano de saúde do idoso? O mercado hoje para fazer uma compra, R$500, R$600 já foi um terço do salário, cara. Então, convenhamos, R$1.500, cara, é uma vida, é uma sobrevivência. É uma sobrevivência. Um fator que afeta a Previdência, sobretudo no fluxo financeiro anual, é o fato de que a informalidade no Brasil é alta. O cidadão não contribui para a Previdência, então não é receita da Previdência. Mas no futuro ele vai ser despesa da Previdência. O que acontece é que, tendo informalidade, você está perdendo essa receita, mas não está deixando de gastar. Está agravando essa situação, porque hoje nós temos uma informalidade formal. O que aconteceu? As formas de gestão das empresas se aperfeiçoaram tanto que hoje a empresa não precisa fazer tudo aqui. Ela pode se organizar em cadeias. Quer dizer, aquela empresa que antes era vertical, ela se horizontal. E essa horizontalização mudou o tipo de contratação de tudo, inclusive do trabalho. Os contratos de trabalho tendem a ser menos contínuos, né? A cunha tributária sobre o trabalho é alta. Tem que pagar 20% sobre o salário para o INSS. Tem que recolher 8% de fundo de garantia. Tem que oferecer vale... Quanto rende fundo de garantia? Deixa nos comentários aí. Vale transporte. E, às vezes, outros benefícios. Então, você contrata um trabalhador por 100, é o salário dele, mas você gasta mais de 200. O que acontece é que, sempre que possível, o empregador não vai contratar formal. Especialmente os trabalhadores jovens. E aí o problema se agrava, porque se o jovem começa a vida laboral no mercado informal, a chance dele ir para o formal é muito baixa. Então ele vai continuar informal aos 18, aos 30, aos 45, aos 60 anos. Ele nunca vai contribuir, mas vai receber um benefício. Então, hoje, além de eu ter menos jovens para contratar, eu vou contratar os jovens que eu preciso por menos tempo. Então essa é uma ameaça enorme sobre o financiamento tradicional da aposentadoria, que é sobre a folha de salário. A folha de salário tende a se enxugar. Contratar alguém é sempre muito arriscado. Melhorou depois da reforma trabalhista de 2017, mas que progressivamente está sendo desmontada. Nós estamos andando para trás. Tanto é assim que o número de ações trabalhistas que vinha caindo voltou a crescer. O terceiro fator é o valor do salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, muita gente perde o emprego. Então aumenta o desemprego e aumenta a informalidade. Esses dias eu vi no podcast, eu até fiz uma reação do vídeo aqui, o cara falou assim, não, o salário mínimo tinha que aumentar para R$5.000, cara, tem que cobrar mais impostos de bilionário para fazer isso. Cara, o que vai acontecer é isso. Não, agora é R$5.000, quebra as empresas, cara. Não, é uma utopia. Porque o salário mínimo passa a estar muito acima do que é o salário de mercado local. Se você olhar as estatísticas do IBGE, a PNAD, você vai ver que a categoria de inserção no mercado de trabalho que mais cresceu nos últimos 10 anos foi o trabalhador por conta própria com CNPJ. O que é isso? É o MEI. E o MEI paga R$70 por mês para todos os impostos, inclusive para a Previdência. E quando ele for chegar à idade de aposentadoria, ele tem direito a um salário mínimo. Quer dizer, a demografia já colocou uma bomba relógio no sistema de Previdência. E o MEI, ele transformou essa bomba relógio em bomba relógio atômica. Nós temos uma outra questão complicada no mercado de trabalho, que é o caso dos neném.
O neném é exatamente esse que não faz nenhum, ele nem estuda, nem trabalha. Cara, mas você vê, hoje em dia, até com a questão dos benefícios sociais, cara, o pé de meia e tal, né? Ele vai lá, estuda e tal, mas, cara, tem muito incentivo pro cara não trabalhar, cara. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso nos próximos dias. O cara, ele pega ali, pô, o mercado tá pagando R$1.500, R$2.000 para ele. Só que se ele ficar em casa ali, cara, recebe um benefício junto com a mãe e tal, tem um negocinho ali, daqui a pouco ele nem quer trabalhar. Porque o cara fica 8 horas por dia, 9 horas por dia trabalhando ali para receber muito pouco, cara. Então há um desincentivo também. A gente está desenhando um futuro que é um futuro muito injusto, porque são jovens, e em particular mulheres, moças, que não têm oportunidade de ter uma vida melhor lá na frente, e muitas vezes são jovens que já têm filhos e que também não têm condições de proporcionar oportunidades para os seus filhos, que chegaram, inclusive, precocemente. Para os meninos, a principal razão é falta de interesse. Quando você quer saber por que o cara saiu da escola, aí ele fala porque ele precisa trabalhar. E o segundo lugar é porque ele não tem interesse nenhum na escola. Então é muito triste isso. É muito triste. O nem deveria ser algo residual. Mas no caso brasileiro é bem alto. Então, se você pegar do conjunto de indivíduos que preenche esse requisito etário, aproximadamente 20% do total. É muito alto. Em outros países também tem neném, bem alto. mas a dimensão é menor e mais. No passado era maior e está diminuindo. E não é o caso do Brasil, não vem diminuindo. Todos os números mostram que é um contexto que exige, de fato, ações muito focalizadas de apoio, demandam inclusive recursos que o Estado brasileiro está cada vez mais limitado, restrito na sua capacidade de atuar, de impactar essas pessoas. Pelo excesso de vinculação do orçamento público, por distorções como a próprio déficit da Previdência, por um Estado que é um Estado hoje que está muito inchado do ponto de vista de gastos e que faz com que, mesmo que o gestor público tenha esse entendimento de que ele precisa investir em geração de oportunidades, em capacidade de formalização desses jovens, o Estado acaba não tendo os instrumentos e as condições de fazê-lo. É um desalento com o país. Cara, não é um problema fácil de ser resolvido, né? É um problema estrutural que já acompanha aí há muitas décadas. E entra governo e sai governo, e isso só vai se estendendo, só vai sendo jogado para frente. O documentário é longo, eu vou deixar na descrição o link completo caso vocês queiram acompanhar, mas basicamente o resumo todo aqui foi: existe uma preocupação com o INSS, a forma como ele já funciona hoje está em total déficit, né? A tendência é que seja criado mais impostos para poder cobrir esse rombo que vai aumentando todos os anos. Eu hoje tenho 35 anos, acredito que quando eu tiver com 65 anos, cara, a idade mínima para se aposentar hoje, já não vai ser mais a que está hoje, provavelmente vai estar lá nos 70 e tantos anos, porque a saúde vai continuar melhorando, né? Então, cara, eu não conto com isso. Se um dia vir, cara, beleza, veio, fico como um extra, mas eu tô fazendo a minha apostadoria agora, trabalhando no digital, poupando, investindo, estudando sobre educação financeira. E isso com certeza muda a vida das pessoas. Bom, aqui no canal eu falo sobre investimento e outras várias coisas. Caso você achar esse vídeo interessante, eu vou deixar ele completo na descrição, dá uma olhadinha lá e se inscreva aí para acompanhar mais vídeos com a gente. Até mais. Tchau, tchau.